Olá, aqui é Matheus Santana e nesse vídeo você vai aprender um passo a passo que, se for seguido por pelo menos 7 dias, a sua mente vai ser reprogramada e você vai começar a se sentir mais feliz, mais saudável e mais próspero. Tudo isso com base nos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza e o seu livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: a maioria das pessoas funciona basicamente assim, ó. Elas acordam de manhã, checam o celular, checam as mensagens do WhatsApp, checam o TikTok, o Instagram, depois dirigem para o trabalho do mesmo jeito, conversam com as mesmas pessoas, enfim, elas funcionam basicamente como um programa que, toda vez que é executado, age sempre da mesma forma. Logo, dá para se dizer que elas perderam o livre-arbítrio para esse programa. Mas aí vem a pergunta: como é que você faz para sobrescrever esse programa? Bom, você pode começar de um jeito bem simples. Logo no início do dia, feche os olhos e se faça a seguinte pergunta: qual é a melhor versão de mim mesmo que eu posso ser hoje? Se faça essa pergunta e espere. Dentro de alguns instantes, o seu corpo vai começar a te responder coisas do tipo: eu tô cansado, eu preciso de um café, ou eu tô entediado, eu preciso ver os stories de alguém, eu preciso assistir alguma coisa divertida. E aí, nesse momento, você vai dizer algo assim, ó: opa, calma aí, corpo. Agora quem manda aqui sou eu. Eu sou a mente, não você. Fica quietinho aí. Eu vou te dar o café e um pouco de entretenimento depois, mas agora esse momento aqui é meu e você vai ter que me obedecer. E é exatamente aí que o corpo deixa de ser a mente e você assume o controle. Só que é importante você saber que, enquanto você estiver ali de olhos fechados, visualizando o seu eu ideal, o seu corpo vai querer levantar e fazer outra coisa. Mas toda vez que você recusar ouvir esses impulsos e trouxer a sua atenção de volta para o presente, isso já vai ser uma pequena vitória, porque você vai estar mudando aspectos internos em você. Bom, além disso, o Joe também recomenda que você escreva pelo menos 4 pensamentos negativos que mais aparecem na sua mente ao longo do seu dia. Coisas como: eu não consigo, isso não é para mim, isso só acontece comigo e por aí vai. E você provavelmente vai se surpreender quando você tomar consciência desses pensamentos que estão passando pela sua mente há tanto tempo de forma totalmente inconsciente. Mas não para por aí não. Escreva também 4 coisas que você quer mudar na forma como você fala, nas palavras que você usa e nas atitudes que você tem. Só que para isso você vai precisar ficar se observando ao longo do dia e anotando o mais rápido possível sempre que você identificar alguma dessas coisas, porque assim você não esquece. Lembra que a maior parte dos nossos comportamentos é automática. Então é bem provável que no fim do dia você se assuste com o que escreveu ali, porque pode ser que você se conscientize de que está se desmotivando, se vitimizando e reclamando muito mais do que você mesmo imaginava. Fora isso, não se esqueça de anotar também quais são as emoções que você mais sente durante o dia, porque pode ser que você esteja já tão acostumado a viver tomado pela culpa, por exemplo, que você nem percebe mais isso como culpa, porque para você aquilo já virou parte da sua identidade. Então assim, se torne consciente desses estados da mente e do corpo, reveja tudo isso no fim do dia e bata o martelo dizendo: a partir de agora, esse é o meu eu do passado. E aí, depois de virar essa página, é hora de você começar a fazer algumas mudanças. E para isso, você precisa se fazer as seguintes perguntas: quais pensamentos eu vou instalar na minha mente? Quais comportamentos eu vou ter hoje? Como eu vou começar a tratar as pessoas e a mim mesmo a partir de agora? Visualize essa pessoa com todas as forças e aproveite essa capacidade de se enxergar no futuro, porque essa é uma das maiores habilidades que o ser humano tem. O Dr. Joe explica que, à medida que você pratica essa visualização do seu futuro ideal repetidas vezes, você começa a instalar um novo hardware neurológico no seu cérebro. E se você mantiver isso por tempo suficiente, esse hardware vai virar um software, ou seja, um novo programa. Um programa que terá sobrescrito aquele programa anterior que você tinha. Portanto, isso significa que você vai começar a ter os pensamentos e as ações oriundas desse novo programa. Só que antes disso acontecer, você precisa passar pela parte mais difícil, que é ensinar o seu corpo a sentir as emoções de um futuro que ainda não se manifestou. Ou seja, será que você consegue se sentir feliz agora, só de você imaginar o futuro que você vai viver? Então, enquanto você estiver ali meditando e visualizando isso, se comprometa a não abrir os olhos ou se levantar até você começar a sentir essas emoções de verdade. Pratique isso por pelo menos 7 dias e você vai perceber que essas emoções vão começar a te acompanhar por cada vez mais tempo ao longo do dia. E com isso, algumas portas de oportunidades vão começar a se abrir para você.
Não por coincidência, mas pelo que o Joe chama de sincronicidade, que é quando o seu estado interno começa a ficar alinhado com as expectativas externas que você vive. Ou seja, quando você muda a forma como você pensa, como você sente, como você age, você passa a perceber oportunidades que antes simplesmente passavam batido. E aí certas pessoas começam a aparecer, ideias começam a surgir na sua cabeça, você chega num restaurante e começa a prestar atenção numa conversa que está rolando atrás de você sobre algo que pode te ajudar. Alguém desconhecido fala algo genial para você, você começa a ver novos caminhos para chegar onde você quer. Enfim, tudo isso acontece não porque o universo conspirou ao seu favor, mas porque a sua percepção, o seu olhar sobre o mundo está diferente. Você começa a prestar atenção em coisas que antes você ignorava, a tomar atitudes que antes você não tomava e a reagir de uma forma muito mais produtiva a certas situações. Então, no fundo, é como se você tivesse sintonizado numa frequência diferente, porque as mesmas oportunidades sempre estiveram ali. Você só não conseguia perceber. É como se antes você visse o mundo em 2D e depois passasse a ver tudo em 3D. É bizarro. E aí, quando isso começa a acontecer com certa frequência, parece coincidência demais para ser só acaso, mas é o que muitos chamam de sincronicidade. Bom, e para finalizar, separe um tempo no final do seu dia, um pouco antes de dormir, e agradeça pela sua vida. Sinta a gratidão de corpo e alma por estar vivo, porque assim você ensina o seu corpo a viver cada vez mais nesse estado. Talvez você não entenda o impacto que isso pode gerar na sua vida, então eu acho que faz sentido eu te explicar o porquê você vai querer fazer isso. A gratidão é basicamente o sentimento que surge quando a gente recebe algo. A gente sente isso naturalmente quando ganhamos um presente ou recebemos um gesto bacana de alguém, por exemplo. E como a mente subconsciente só entende a linguagem da emoção e não sabe exatamente o que está acontecendo no mundo lá fora, no momento em que você sente gratidão, você entra num estado profundo de recebimento e começa a atrair mais disso para sua vida. Então, no fundo, a gente só acredita e aceita pensamentos que são congruentes com o nosso estado emocional. Então, quando você está num estado profundo de gratidão, cada pensamento começa a se refletir diretamente no seu corpo. Agora, quando você só repete palavras afirmativas sem nenhuma emoção, por mais positivas que sejam, elas só vão ficar na sua cabeça e não vão se refletir no corpo. Por outro lado, segundo o Dr. Joe, quando uma pessoa entra num estado profundo de gratidão, acontecem mais de 1.200 reações químicas diferentes que começam a restaurar e até a curar diversos sistemas no corpo. E segundo suas próprias pesquisas, ele garante que se você separar 10 minutos por dia somente para praticar esse ato de visualização, seguido de uma profunda sensação de gratidão, você pode mudar muita coisa na sua vida como consequência direta disso. Então a minha sugestão é que você transforme isso num hábito. Assim você vai passar a fazer isso de uma forma automática e quase sem esforço. Afinal, essa é a vantagem de termos hábitos, né? Principalmente quando eles são saudáveis, produtivos e trabalham ao nosso favor. Agora, quando eles trabalham contra, a nossa vida vira um martírio. E talvez esse seja o seu caso. Pode ser que você já esteja cheio de maus hábitos e sentindo que a sua vida não anda por causa deles. Quer seja a procrastinação, o vício em pornografia, redes sociais, o sedentarismo, cigarro, jogos, etc. Mas saiba que você não precisa ser refém de nenhuma dessas coisas, porque da mesma forma que você construiu esses maus hábitos, você também pode quebrá-los e construir hábitos saudáveis e produtivos no lugar. Você só precisa saber como, e se você quiser conhecer o melhor jeito de fazer isso, eu te indico o Hábitos 360, que é o meu treinamento online que vai te ajudar a realizar essas mudanças que você precisa fazer do jeito mais simples e rápido possível, de acordo com a neurociência. É só você clicar no primeiro link da descrição que eu te explico melhor como é que ele funciona. E assim, eu acredito muito que se você realmente quer um futuro melhor, você precisa olhar para os seus hábitos. Tanto é que tem uma frase que eu li num livro uma vez que diz o seguinte: as pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos, e seus hábitos determinam seus futuros. Então fica aí a sugestão. Um forte abraço para você e até a próxima.